Olá, muito bom dia a todos. Satisfação, alegria estar aqui com vocês ao vivo hoje no Instagram, iniciando no dia de hoje uma conversa, trazendo terapeutas, trazendo pessoas, trazendo amigos que estão aqui para trazer seus conhecimentos, para trazer aquilo que as pessoas desenvolvem dentro das terapias, dentro do autoconhecimento, da reforma íntima e do desenvolvimento pessoal. Então é uma satisfação, uma alegria imensa iniciando hoje com vocês nessa quarta-feira ao meio-dia. Almoce com a gente, te convido a almoçar na nossa companhia. E hoje a minha convidada é a Eliane Lodge. A Eliane traz um trabalho maravilhoso sobre Eneagrama. Você sabe o que é Eneagrama? Eu te convido a conhecer. Fique com a gente na live de hoje, que daqui a pouquinho a Eliane está chegando e nós vamos trazer esse tema. Então, deixa eu verificar aqui. A Eliane já está vindo. Nós estamos ao vivo, então, pela primeira vez, iniciando hoje essa live aqui no Instagram. Deixa eu verificar como é que... Aqui, vamos verificando. Aqui, muito bom. Daqui a pouquinho a Eliane já está. Maravilhoso, esse tema é incrível, que é Eneagrama. Então, coloque já aqui o seu bom dia, aonde você está falando, para que a gente possa conversar no dia de hoje. Bom dia, Eliane. Oi. Tudo bem? E você? Está me ouvindo bem? Tudo ótimo. Estou te Estão me ouvindo bem. ouvindo? Como é que você está? Estou bem, tudo certo. E vocês por aí? Tudo perfeito. Deixa eu Eu só entendi arrumar aqui. direito a tua primeira live? Não, entendi mal, né? É a primeira live no Instagram. Sério? No Instagram, sim. É já a primeira live, então você sendo a Estou minha convidada. estreando então as lives. Que legal, que bacana. Exato. Nossa, que Porque eu honra, vim. né? A honra é minha estar aqui com você. Porque eu venho fazendo as lives junto com a Ana no Sim. Facebook. E a gente fez já Ah, uma live juntos no Instagram, mas a gente compartilhou essa live no próprio Face. E sim, agora, vamos perfeito. dizer, em carreira solo, sozinho, é a primeira live. Que legal, que bacana, parabéns, parabéns pela iniciativa. Tenho certeza que é um desafio, né? Os primeiros, eu ainda lembro a minha primeira, assim, meu Deus. E aí, isso é uma coisa até bacana para a gente falar, né? Da questão, enfim, quando a gente fala de comportamentos e tudo mais. Mas eu lembro que a minha primeira, quando eu comecei a pensar em lives, eu queria tudo muito lindo, maravilhoso e tal. Queria fazer uma abertura, queria fazer várias coisas. Mas aí eu vi o quanto eu estava me sabotando, querendo uma perfeição. E às vezes essa perfeição, ela é muito criada por nós mesmos, né? E, enfim, e aí eu resolvi fazer nas condições que eu tinha, com o que eu tinha, e eu sempre digo, eu sempre brinco com o pessoal que eu falo, até hoje eu não fiz a tal da abertura que eu queria fazer, o negócio que eu queria fazer, não fiz nada. A gente muitas vezes quer preparar algo, mas é na espontaneidade. É no ao vivo. Quem Exatamente. sabe faz ao vivo, então a gente traz esse conhecimento, essa abertura e realmente a satisfação de poder trazer um conhecimento. E a minha ideia, eu já venho de E um grande tempo compartilhar, né? pensando nisso, em compartilhar isso, trazer amigos, trazer bons profissionais, pessoas diferenciadas, né? E você é uma dessas pessoas Muito diferenciadas obrigada. que Ó, tem um auxilia as rabinho pessoas aqui. no grande despertar, no desenvolvimento pessoal, para que as pessoas possam vibrar positivo e serem tudo que elas nasceram para ser. Então, Exatamente. já te conheço pessoalmente, já sei um pouquinho da tua história, mas gostaria que você se apresentasse para as pessoas, um pouquinho sobre você, quem que você é, para que as pessoas também te conheçam um pouquinho mais. Bem, primeiramente falar que é um prazer estar aqui contigo, Pietro. Eu estava pensando assim, o quanto é bacana quando a gente percebe a mudança das pessoas. Eu te conheço quando tu era, eu não digo nem adolescente, quando tu era criança, né? Meu Deus do céu, agora eu vou entregar minha idade. Mas enfim, né? E eu lembro assim de você, aquela criança mais tímida, né? Mais não falava muito, enfim.
E como é bacana quando a gente percebe, assim, que as pessoas vão se permitindo, como tu falou, né? Tá vivendo a tua essência, tá vivendo o teu propósito, e isso é muito bacana. Antes só de falar, de me apresentar, eu quero dizer que a Sabrina tá aqui também na live, eu vi que ela entrou, que foi a primeira pessoa que eu fiz a minha live, então temos várias pessoas aí que estão presentes e fizeram uma estreia e se permitiram viver esse mundo, enfim, dar cara a tapa mesmo, e tá tudo bem. Bem, eu me chamo Eliane, então, sou natural de Antônio Prado, da cidade do Pietro, onde Pietro mora. Quer dizer, eu acho que mora ainda, né? Pelo que eu sei, tu ainda mora em Antônio Prado, né, Pietro? Não mais? Não, Tô estou morando em mentindo. Vacaria. Então eu não estou acompanhando 100% a vida de Siguri, mas enfim, né? Nos conhecemos lá em Antônio Prado. Mas Tem uma... hoje estou em Antônio Prado. Hoje estou em Ah, tá. Antônio Prado porque eu tenho Que bom, atendimentos sabia? aqui. Não tá me deixando mentir. Então, né, eu venho ali de uma transição muito interessante nos últimos anos, quer dizer, mais intensamente no último ano, em meio à pandemia, onde eu até tive uma aula que a professora disse: vocês têm a opção de pular, saltar do ônibus e pular no leão, ou seguir no ônibus e, enfim, aquele caminho. Então, o ano passado eu resolvi saltar do busão e pular em cima de um leão e tá buscando um outro caminho para mim. Então, eu tenho uma trajetória de mais de 20 anos no meio corporativo. Trabalhei numa empresa local, né, de Antônio Prado, depois iniciei numa outra empresa. Enfim, fui sempre buscando, mas há uns 4 anos eu busquei até muito, assim, tem a questão que eu falo, que eu tenho trabalhado um pouco até nas minhas redes da autorresponsabilidade, enfim. Eu sempre fui de buscar as minhas coisas, enfim, o meu desenvolvimento. E há uns 4 anos, então, eu comecei... Eu era, assim, bem cética, digamos assim. Eu não acreditava muito nessa coisa de autoconhecimento, e que é o nosso grande desafio, né, Pietro? Nosso grande... Quebrar esse tabu. E eu digo assim que hoje eu percebo, não vou dizer, eu não costumo sofrer pelo tempo que passou, né? Dizer, eu podia ter ido antes. Não, eu ter começado antes. Eu comecei no momento que tinha que ser e era isso e tá tudo bem. Até porque o passado a gente não muda, né? A gente tem gestão para mudar o presente e nem o nosso futuro, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Mas eu comecei então essa caminhada, comecei muito porque eu queria me desenvolver, até por um cargo de gestão que eu estava exercendo na época, e eu conheci o Enneagrama. Se tu me perguntar assim, como é que eu cheguei no Enneagrama, eu não lembro mesmo, enfim, mas eu cheguei e comecei a estudar esse tema. E aí eu percebi o quanto é importante a gente estar se conhecendo. A gente acha que se conhece, mas a gente, na verdade, só conhece um pouquinho. Então, imagina as outras pessoas que às vezes nos julgam, né? Que acham que, enfim, não usaram nossos sapatos, e nem mesmo a gente, às vezes, não se conhece direito, muito menos os outros, né? Então, isso foi, assim, bem transformador para mim, bem impactante ao mesmo tempo, porque é um processo doloroso. E eu sempre falo que se não tiver dor, não está mudando. Ontem mesmo estava conversando com uma amiga minha que ela me pediu umas dicas, enfim, como lidar com o namorado e tudo mais. Daí disse, não, faz parte do processo. Daí ela até comentou, ela disse, mas não é fácil às vezes. E disse, olha, vai ter que doer. Se não doer, não está gerando a mudança. E aí eu percebi assim... Também o medo da mudança, o medo de mudar, o medo do novo, de muitas vezes trocar o certo, o mensal, por aquilo que está por vir. Isso realmente aflora e nos causa muitas vezes pavor das incertezas daquilo que pode vir e estar na nossa direção. Exato, e aí, né, Pietro, tem muitas coisas, não só nas coisas lá da infância, que você e a Ana lidam bastante com isso. O Enneagrama também traz esse olhar para a infância, que é onde tem a origem dos nossos comportamentos, mas a gente tem também as nossas crenças, a nossa história, tudo que a gente passou, né? Então, isso tudo vai influenciando. E quando é bacana, quando a gente consegue, digamos assim, eu sempre digo que é um processo de romper as correntes.
Porque tem muita coisa que nos aprisiona. Isso que tu trouxe desse exemplo da mudança e tudo mais, foi um processo que eu passei também. Porque imagina, né? A gente está acostumado, eu tenho, digamos, trocar o certo pelo incerto. Mas o que a gente pode... É muito mais olhar o que eu posso ganhar, o que eu consigo fazer. E aí isso estava vindo muito forte, assim. Algumas pessoas até me perguntam, até hoje, assim, ai, Eliane, por que tu saiu da empresa? Por que tu, né? A expectativa das pessoas, sempre digo, que é que eu fale, a expectativa muitas vezes é que eu fale, não, é que eu tive um problema, que eu tive um negócio. Não, simplesmente eu entendi que a minha missão agora era outra. E aquilo começou muito a despertar. E até pelo fato de eu ter tido essa mudança, de eu ter conseguido fazer isso e ter despertado muita coisa, e coisas assim que eu não sabia que eu realmente ou sentia, ou enfim, tinha em mim, que isso veio muito mais forte. Poxa vida, se eu posso romper as minhas correntes, eu também posso ajudar outras pessoas a romperem as suas. Então, o ano passado eu resolvi, depois de 15 anos na última empresa, fazer essa transição. Então, hoje eu trabalho com mentorias. Semana que vem tem a minha segunda turma de Enneagrama. Então, estou também já fazendo as formações. Ainda está um pouco mais oficialmente em 2022. Eu vou estar lançando mais, digamos, a público, né? Mas está sendo um processo bem bacana, bem interessante. E às vezes, assim, a gente acha que não consegue, vai se sabotando, vem aquela coisa, né? Aquelas vozes, não, será? E aí tu vê que não é aquilo tudo que tu criou na tua cabeça e que é possível sim, sabe? Então, esse é assim, um resumo de quem eu sou, de uma pessoa que está buscando cada dia mais melhorar, porque quando a gente começa o processo de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, ele é eterno. Dia a dia a gente vai percebendo coisas. Não tem como eu falar, né, Pietro? Você também usa várias ferramentas e, enfim, processos que buscam, que desenvolvem autoconhecimento, mas não tem como dizer, eu vou fazer uma coisa agora, eu sei tudo. Não. A gente é eterno. E é cada dia, eu sempre digo, o orelhão lá, sabe os orelhões antigamente que tu botava a ficha e fazia aquele barulhinho, plim! Então, dia a dia faz aquele barulhinho. Opa, agora me dei por conta de tal coisa. E a gente vai tirando no nosso inconsciente. Porque nós atuamos na maioria do nosso dia de forma inconsciente. A gente vai fazendo, a gente toma banho do mesmo forma sempre, todo dia. A gente bota o mesmo pé no box lá do banheiro, a gente tira o mesmo pé, a gente lava a mesma parte do corpo. E eu sei que tem gente agora pensando, qual que é a parte que eu coloco primeiro, qual que é o pé, qual que é o... Porque é exatamente isso, a gente faz em modo automático. E assim é com os nossos comportamentos também. Então, em resumo, essa sou eu, Eliane. Meu objetivo e meu propósito, sim, agora com a minha empresa, que se chama Transmutare, é causar cada vez mais uma transmutação na vida das pessoas. Então, essa sou eu atualmente. E essa transmutação, essa melhoria, ela passou sim por você, unicamente, você fazendo essa reforma íntima, e depois agora você podendo auxiliar outras pessoas. Exatamente. Então, muitas pessoas olham para nós e nos enxergam, você vai me ajudar, você é muito bom, mas não entende que nós também passamos pelos desafios. Exatamente. Nós passamos pelos perrengues da vida, as coisas realmente, as dificuldades. Exato. Então, sempre nós nos trazemos assuntos positivos, dependendo da técnica, dependendo da forma, porque nós passamos por isso, isso nos transformou. E aquilo que é bom e aquilo que fez sentido para nós, nós queremos também passar para outras pessoas. Então, essa tua caminhada, né, eu acompanhei dentro da empresa que você trabalhava, né, e agora acompanhando o desenvolvimento pessoal que você tem internamente, aquilo que você está passando para outras pessoas, é algo que sim, que eu disse, não, eu quero convidar a Eliane para uma live, para ela dar essa abertura, né, estrear as lives aqui no Instagram, para poder realmente ajudar cada vez mais pessoas. Né? O intuito dessas lives é isso, né? Porque não existe concorrência. Não existe concorrência a nível terapêutico. Cada pessoa que vem para mim,
é porque está realmente alinhada na minha sintonia. Sim, as pessoas que vão perfeito. estão conectadas com a energia dela. E realmente nós precisamos ser honestos, ser justos e éticos de muitas vezes, quando a questão chega para nós, nós percebemos que não é determinada técnica que a pessoa tem que fazer, a gente passar para outra pessoa. Exato. Então, isso já aconteceu comigo várias vezes também, né? Até teve uma menina que ela queria olhar presente e futuro. E também ela me falou, ela disse, tem algumas coisas do meu passado que eu preciso ressignificar, enfim. Eu disse, olha, Eliane, não tenho conhecimento e não tenho condições de olhar de te ajudar no passado. Não é a minha especialidade. Eu tenho outra pessoa, enfim, duas pessoas que eu acabei na época recomendando, e disse porque não adianta eu querer trabalhar com ela o presente e futuro, se ela já sinalizou que ela tem algumas questões do passado, e eu causar um rombo maior ainda nela. Então isso que também é bacana, assim, isso que tu trouxe, né? A gente entender, e a gente se complementa, não adianta, né? Tem coisas... Eu vou ter um olhar dentro do Eneagrama que vai trazer, enfim, a questão vai trazer questões do passado, mas muito mais como eu mudo e como eu faço diferente daqui para frente. Mas tem coisas que às vezes as pessoas vão precisar fazer, não vão conseguir lidar com aquilo do passado de uma forma tão quanto a gente gostaria, e elas vão precisar do teu trabalho, vão precisar da Ana, enfim, vão precisar de outras pessoas para trabalhar aquilo, para depois ter condições de olhar para o presente e para o futuro, né? Então, isso que tu traz é extremamente importante. As pessoas vão se complementando, se ajudando e abrindo caminhos. Então, perceber que no desenvolvimento pessoal, na evolução da nossa espiritualidade, não é apenas um curso, não é apenas um atendimento. São vários, são vários. A gente não para de estudar, a gente está sempre estudando, buscando livros, buscando mentores. E realmente tenha mentores, tenha pessoas referência na tua vida. Então a Eliane está ali para você realmente seguir ela também, porque é uma mentora, é uma mentoria. Então, para desenvolvimento, para missão de vida e para propósito. Então, todas as pessoas que eu trazer aqui para essa conversa, para esse bate-papo, são pessoas que eu confio no trabalho, confio na integridade, confio na pessoa, porque conheço. E realmente trazem uma essência verdadeira. Uma essência que as pessoas nasceram tudo para realmente viver a sua própria missão. E é isso que a gente visa buscar na humanidade. Às vezes a gente só demora para perceber, né, Pedro? Que no meu caso eu estava aí, né? Como eu falei, eu não me arrependo tudo que eu fiz, porque aquilo me deu, tudo que eu fiz até hoje me deu condições para chegar até aqui. Mas é bacana quando a gente percebe, opa, peraí, tem algo diferente me esperando, algo diferente do que eu faço hoje. E aceitar a questão de ciclos também, né? Nós temos os nossos ciclos, isso para tudo, na nossa vida profissional, pessoal, amizades, enfim, né? A gente tem e aceitar o encerramento de um ciclo para começar outro ciclo novo, e tá tudo bem, tá tudo certo, não? A vi que a Dani agora entrou também, a Dani também, o Edson também estão né, nessa caminhada. Então tem muita oportunidade, mas principalmente, tu trouxe uma coisa que é bem importante, bacana a gente falar. Nós somos, digamos, um guia, mas a pessoa está de um lado da ponte. Nós vamos ajudar ela a atravessar a ponte. Só que se ela não quiser, ela não chega do outro lado. Então, por vezes, a gente pode fazer o nosso máximo, mas se a pessoa não está aberta, não está aceitando o processo também, é um desafio, porque não vai ser a gente que vai mudar, né? Então, isso também é uma das coisas que eu aprendi. E aí vem muito da questão, opa, até onde eu quero. E quando a gente mexe com essas coisas, né, como eu falei, é doloroso, porque a gente começa a descobrir coisas que, opa, peraí, então por isso que eu me comporto dessa forma, por isso que eu faço isso, porque o que é, né, na verdade, o Eneagrama, o que eu trabalho hoje, é nada mais, ele é um mapa do comportamento humano, a gente vai mapear os comportamentos, são 9 perfis. Nós temos os 9, isso é fato, sim.
mas com intensidades diferentes. Então, cada um vai ter lá uma predominância. Algumas pessoas são mais voltadas para ação, outras vão antes sentir, outras vão antes pensar, e cada um tem a sua forma. Mas vai ter momentos que a gente vai estar mais para ação, mais para o sentir, mais para conforme a situação. A gente também se adapta a nossos locais de trabalho, a gente também vai acionando alguns perfis. Mas o que é nada mais nosso comportamento? Ele é uma forma de defesa das nossas dores lá do passado. Quando criança, algumas coisas aconteceram, não necessariamente que elas aconteceram como a gente interpretou quando criança, porque, por exemplo, quem tem uma dor do abandono, por exemplo, né? Ou pode ser que a mãe tenha, eu sempre uso até esse exemplo, pode ser que a mãe tenha deixado, recebeu visita, parou de amamentar a criança para atender a porta. A criança, ela não tem ainda, né? Ela não tem uma base histórica. Por isso que a gente fala que as crianças são inocentes. Elas falam tudo o que elas pensam, porque elas não têm experiência ainda. Elas não encheram a caixinha delas de fatos e coisas, enfim. Mas naquele momento, a mãe foi atender a porta. A criança pode ter interpretado que, tipo, opa, peraí, a minha mãe me abandonou. Então, o que Tem a até pessoa... um livro muito bom lá, As 5 Feridas Emocionais, da Lise Bourbian. Acho que esse eu esse é nunca vi. Até vou anotar depois. As 5 Feridas Emocionais, Lise Bourbian. É assim que se escreve. Então, traz essas feridas, as feridas da rejeição, do abandono, Da traição. da traição. Então, a Perfeito. pessoa, a gente percebe tudo na infância. Sim, Começou exato. ali na infância, na questão do abandono, na questão da traição, da questão, muitas vezes, da pessoa se desprezar, da humilhação. Então, é um livro muito bom que eu recomendo as pessoas lerem também. Exato. Então, quando a gente fala de comportamento, né? O que nada mais é? A gente quer evitar aquela dor que foi gerada lá no passado. Mais ou menos até os 7 anos de idade, que é onde a gente tem a nossa formação de caráter. Ah, mas é só isso? Não, tem nossas crenças, tem as crenças, aquilo que a gente herdou lá dos nossos familiares. Tem, eu sempre falo, né, aquela coisa do leite com manga faz mal. Beleza? Aí a gente não para pensar que tem picolé de manga, que muitas vezes é feito com leite, ou também assim, ó, tá, peraí, será que eu já provei leite com manga? Será que realmente faz mal? Então, esse é só um exemplo, assim, de como a gente carrega coisas que a gente vai ouvindo e que não necessariamente é de fato aquilo. Então, isso também vai compondo o nosso comportamento. A gente falou ali da questão do mudar da carreira, enfim, fazer uma mudança de vida também, né? Tem crenças lá que eu já ouvi muitas pessoas falando, mas eu sou muito velho para fazer isso. E a pessoa está com 30 e poucos anos. Daí você fica pensando, bom, então ela vai ter uma expectativa de viver até os 40, 50, né? Porque se ela está se achando velha agora, mas isso é muito da crença. A procrastinação de não querer fazer por receio daquilo que vai acontecer, mas envolve as crenças, aquilo que ela acredita, aquilo que a mídia projeta, aquilo que as pessoas ao redor também, os familiares, envolvem. Então, imagine você, 15 anos, dentro de uma empresa, o que os familiares pensaram, o que a família pensou. Você vai sair, né? Minha mãe, coitada, minha mãe querida, ela tá preocupada ainda com a minha aposentadoria. Ela sempre fala, mas aí tu tá pagando, mas não sei o que e tal. Então, é difícil, porque eles têm uma forma de pensar. E aí também, né, Pietro, tem outra coisa que, trazendo até para a gente pensar, para reflexão, quais são os valores de cada um de nós? Porque a gente vem com um pacotinho de valores, mas como se eles fossem padrão. Primeiro lugar é família, depois é isso, depois é aquilo e aquilo outro. Não, mas pode ser, sim, mas cada um tem uma prioridade. Pode ser que para ti, Pedro, família não seja um valor prioritário, não está no topo da tua lista. Pode ser que ele esteja em segundo lugar, em terceiro lugar. E tá tudo bem, porque cada um
tem seus valores. Então, isso também eu trago para reflexão, que era uma das coisas assim que eu tinha meio que o pacotinho padrão, né? Valores são esses. Aí, quando eu parei para pensar, peraí, quais são os meus valores de fato, meus Eliane, e não aqueles impostos pela sociedade. E aí a gente começa a ver que, não, cada um tem uma forma diferente de pensar. E o meu grande aprendizado, assim, desse processo que eu fiz com o Eneagrama, que é uma das formas de autoconhecimento. Isso é importante falar também, que tem inúmeras formas, mas é uma delas. É entender que cada um de nós tem o seu jeito, tem a sua forma de pensar, tem as suas prioridades e tá tudo bem. E cabe a mim respeitar. Eu posso até não concordar, mas eu preciso respeitar, porque é aquilo da outra pessoa, aquele comportamento, aquela é a outra pessoa, ela é daquela forma. Então, cada pessoa é um universo, cada pessoa ela tem um entendimento, cada pessoa ela tem algo dentro dela. É respeitar, compreender, mas no momento que ela se abre, se permite a buscar um auxílio, aí a gente vai lapidando e percebendo virtudes que ela tem. E ela mesma vai se percebendo. Perfeito. Isso que tu trouxe também das virtudes é bem importante, porque alguns perfis têm um pouco de dificuldade de reconhecer as suas virtudes. E aí, o que é mais fácil? Reconhecer os defeitos, né? Não. Se for falar, quando for falar do... o que você tem de bom? Não, eu preciso melhorar isso, isso, isso. Não, peraí, vamos olhar o que você tem de bom, quais são as suas qualidades. Algumas pessoas já têm isso ao natural, mas outras têm mais dificuldades. Então, também tem essa questão que a gente consegue, através do Eneagrama, identificar qual que é a tendência comportamental daquela pessoa. Como eu disse, a gente tem os 9 perfis, vai ter, mas com intensidades diferentes. Eu, por exemplo, o perfil do planejamento, ele é mais baixo, é o meu perfil mais baixo. Então, na hora de planejar, eu preciso me esforçar mais. E é um esforço, assim, bem forte que eu tenho que fazer, porque não é meu perfil natural. Então, eu sei que quando eu tenho que planejar, eu vou desviar, eu vou começar a fazer, depois eu já vou olhar outra coisa, daí eu volto a fazer, porque não é algo natural. Mas hoje eu tenho consciência e eu sei que eu preciso fazer aquilo e que eu preciso me dedicar. Então, quando a gente vai mexendo nisso tudo, a gente vai trazendo para a consciência e a gente sai daquele modo automático que eu falei antes, da gente tomar banho da mesma forma, a gente vestir o calçado do mesmo, sempre o mesmo pé primeiro, é bem comum. E aí a gente começa a parar e pensar, opa, peraí, por que eu tô me comportando assim? Por que eu, né? Será que não pode ser diferente? Consigo também perceber os momentos que eu tô em estresse, quais a tendência de comportamento. Por exemplo, esses dias eu precisei acionar lá, digamos assim, o meu perfil da organização. Então, eu precisei ficar mais disciplinada, mais, né? Ali organizada e tudo mais focada. Isso me gerou um estresse. Quando eu me dei por conta, eu estava tendo um comportamento que é bem típico de estresse. E aí, o que é natural quando eu vou para o estresse? Eu acesso outro perfil, eu acesso as características negativas de um outro perfil no estresse. E aí, eu já estava querendo fazer coisas que é o natural desse perfil. Por exemplo, estava querendo cortar o cabelo assim de forma radical. Vou cortar o cabelo, porque aí quando me dei por conta, eu disse, não, Eliane, você só está em estresse. Só está no estresse, volta para o corpo aí, se alinha que não é assim. Então, quando a gente começa a estudar, a entender isso tudo, a gente consegue ter gestão dos nossos comportamentos, uma melhor gestão. Mas é aquilo que eu falei, autoconhecimento, ele é eterno. A gente vai estar sempre, a todo momento vai ter uma coisa ou outra, até porque, assim, eu sempre falo para o pessoal, tanto nas mentorias e agora no treinamento, gente, não pensem em fazer uma mudança de uma hora para outra, assim, agora eu quero ser do 8 a 80, né, da água para o vinho. Porque a gente não consegue sustentar aquilo. Então, o que é importante? Eu identifiquei, tomei consciência que o meu comportamento é esse, que tem essas características que são legais, essas que não são tanto, que podem me prejudicar ou no trabalho, no relacionamento, enfim, no familiar, ou afetivo.
qual que é a minha prioridade? Não, vou atacar isso aqui antes. Depois eu vou olhar para as outras coisas. Então, eu, por exemplo, agora, esse ano, eu estou tendo um olhar mais para um dos meus perfis predominantes, que é o perfil 7. Que ele tem essa coisa de querer fazer muita coisa ao mesmo tempo, está sempre ocupado, começa várias coisas, não termina. Então, nesse ano, eu resolvi, opa, não, agora chegou a vez de olhar para isso. E aí, é bem interessante, assim, porque... O que acontece? O 7, ele quer evitar a dor, ele se mantém ocupado justamente porque ele não quer. Ele consegue enxergar as coisas muito mais, as coisas positivas, e ele quer evitar as coisas ruins. Então, ele se mantém ocupado justamente para não ter tempo de pensar coisa ruim, né? Sim, Então, ele se mantém ocupado, muitas vezes talvez uma forma de fuga também. Exatamente, exatamente. Porque ele quer fugir da dor. Essa é a lógica do 7. Então, ele foge da dor se mantendo ocupado. É aquela pessoa que vai ter um treinamento lá, um curso gratuito, ou enfim, pago. Não, tem que fazer, eu vou fazer. Viu um outro negócio? Eu vou fazer também. Só que aí, quando vê, tá extremamente ocupado, cheio de coisas, e aí começa a perder a graça também, né? Tem muito daquela coisa, na intensidade ali, na emoção, no momento é aquilo que quer fazer. Depois vai perdendo a graça, e aí vai deixando pela metade, ou não vai... né? Depois eu vejo, depois eu faço e tudo mais. Então, por vários momentos, eu me vi assim, sabe? Tipo, esse ano, agora na pandemia, a gente veio home office, né? Embora eu tenha me desligado da empresa em agosto do ano passado, mas eu continuei trabalhando em casa. Vou fazer tal coisa, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E aí, quando eu percebi, eu estava com 1000 coisas começadas e não estava tendo foco. E aí eu percebi, agora é o momento que eu preciso olhar para isso. Agora é o momento que eu preciso ver o que realmente é prioridade e focar nas prioridades. Depois, o que... Porque senão a gente vai querer, vai indo, né? Mas como eu disse, são momentos... Nessa gestão que as pessoas estão buscando, tem alguma idade específica para poder fazer o enneagrama, para poder... Assim, claro que o que acontece? A formação da personalidade, dos comportamentos ali, é mais ou menos até uns 7 anos, né? Depois tem mais um período, mais ou menos até uns 14 anos, que a criança e o adolescente vai ressignificando aquilo. Então, também vai interpretando fatos, vai fortalecendo aqueles traços. Então, assim, eu diria que 12, 14 anos é ainda um pouco precoce, assim, eu começaria dos 14 anos adiante. Até, inclusive, a gente está pensando em desenvolver um projeto, é um amigo meu, no sentido de usar o enneagrama justamente para mapear a questão das profissões, para ver as habilidades dos adolescentes. Por quê? Porque eu percebo que tem muito jovem hoje em dia que acaba começando a faculdade, vou fazer tal coisa, porque não tem ainda uma noção, às vezes não tem uma noção exata de como é na prática e tudo mais, e no meio do caminho se frustra, ou muda, ou enfim, ou acaba vendo que não é aquilo. Então, se eu consigo identificar qual que é o meu perfil mais predominante, eu já consigo reconhecer desde cedo ali o que eu mais me identifico. Então, é uma das coisas. Mas não tem idade. Um auxílio para que ele possa encontrar uma profissão que ele venha a ter mais prazer, mais exato. atitude a desenvolver. Porque, por exemplo, né, falando um pouquinho agora dos perfis, o perfil 1, ele faz parte lá do que a gente chama de centro ativo. São 3 centros: o centro ativo, o emocional e o teórico. Quem faz parte do ativo são as pessoas que vão mais para ação, primeiramente. O emocional antes é mais sentir. E o teórico vão antes pensar, né? Depois ou vai agir ou vai sentir. Então, digamos assim, o perfil 891 são pessoas que são movidas para ação, vão agir antes. O 8, ele é conhecido mais como confrontador, é o Faustão. É o cara que, assim, que vai falar, que vai ter, ele é muito ele tem muito aquela coisa do ímpeto, da ação, do ir, do fazer. Então, é bem comum. Envolve a impulsividade também muito dentro disso? Também, extremamente impulsivos.
E a dor lá do 8 é a traição. Então, ele tem muito controle, controlador, principalmente. Tem que estar, é difícil, às vezes, delegar. Ele classifica também as pessoas como fortes ou fraco. E tem aquela coisa da força também, às vezes, não é de força física no sentido de bater, enfim, né? Mas é aquela pessoa que tu sente a presença. Quando ela chegou num lugar, ela... eu uso o exemplo do Faustão, que é o cara que fala o que tem que falar na lata. Assim, o 8, ele é assim, não é o trator do Eneagrama. Então, é bem comum ter essas pessoas mais como referência em cargos... a Dani está falando aqui, são práticos. Gente, é exatamente isso. Tem que fazer um negócio? Tá, vamos lá, vamos embora, vamos fazer, vamos resolver e vou tirar da minha frente. Ela é o líder, pode-se dizer isso? Ele Exatamente. É o cara que é líder? Isso, ele é... Assim, uma das coisas, tem algumas crenças, enfim, que eu tenho, aos poucos eu pretendo desmistificar isso do Eneagrama. O 8 é mais conhecido como sendo líder por essa força e tudo mais. Mas é importante a gente destacar que todos são líderes. Todos os perfis podem ser líderes, mas dentro das suas características, dentro das suas formas de ser. Mas é mais comum encontrar o 8 naqueles cargos de liderança de grandes empresas. E principalmente, se tiver um problema na empresa, é o perfil mais indicado, recomendado. Porque ele vai transformar a empresa, ele vai resgatar, vai fazer, enfim. Mas, porque, né? Na verdade, ele tem as dores lá dele do passado. Quando criança, ele provavelmente teve uma infância em que ele precisou trabalhar muito cedo. Então, ele sentiu aquele peso, aquela responsabilidade de muito cedo. Né? E ele carrega a dor da traição. Ao mesmo tempo, nós temos o perfil lá, o 9. O 9, ele é do centro ativo, mas lá na infância, ele entendeu que ele precisava atender às necessidades, ele não podia dar trabalho para os familiares, enfim, para os seus criadores. Então, ele acaba reprimindo o centro ativo dele, ele acaba parecendo não ser uma pessoa da ação. Porque às vezes ele tem dificuldade até mesmo em falar dos seus gostos, das suas Envolve preferências. A timidez ali. De certa forma, sim, também, porque ele se anula. Ele acaba se anulando muito. Então, é aquela pessoa... Ele se anula por conta dos outros ou ele se anula pela... O 9, ele não quer entrar em conflito. Então, é aquelas pessoas extremamente harmoniosas. Eu tenho um amigo meu, assim, que um dos grandes dons do perfil 9 é a empatia. E esse meu amigo, assim, é muito presente nele. Às vezes tá eu e o marido dele, a gente tá debatendo e falando, enfim, e tal. Daí ele chega e ele diz, mas vocês já pensaram que pode ser isso? Que pode ser aquilo? Que tudo, que de repente a pessoa isso e tudo mais. Então, ele tem essa questão. E até esse exemplo que eu dei, eu falei ontem da minha amiga que a gente estava debatendo, do namorado, enfim, a tendência, pelas características que ela me falou, é que ele seja um 9. Então, ele vai ter dificuldade de, digamos, fazer as suas próprias escolhas. Então, para o 9 é muito melhor que ele tenha de se impor, de mostrar suas preferências. Às vezes pode acontecer até do 9 perguntar para ele qual é a tua comida preferida. Ele vai dizer, não sei, nunca pensei, porque ele abre mão das suas coisas pelos outros, porque ele não quer perder o vínculo, né? Então, tem essa questão do vínculo. Mas quando ele entende, e aí que vem a questão, né, Pedro? Quando ele toma consciência desse comportamento, do que pode estar prejudicando esse meu amigo, que a gente está trabalhando, estou fazendo um processo de mentoria com ele agora, né? Então, ele está se dando por conta o que ele está perdendo. O nosso foco está mais no trabalho. Por ele abrir mão, muitas vezes, das coisas, então ele começa a resgatar, digamos, aquela pessoa, aquela iniciativa, aquela ação que ele tem lá da essência dele. Isso que tu traz da essência, né? Então, ele começa a reconhecer e começa a assumir uma posição de ação mesmo, né? E aí depois a gente vai lá para o 1. O 1 é muito das regras, do certo, só que é muito voltado para o seu certo. Ele entende que o certo dele é o predominante, né? Então, perfeccionista,
é aquela pessoa que vai, às vezes, deixar de fazer algo ou, enfim, vai procrastinar. Pode procrastinar porque não está perfeito, mas dentro do que ele entende que é perfeito, né? E aí também, né, vai ter carregar lá, vai ter as dores lá do passado, a forma com que ele foi criado, ele pode ter sido, não digo abandonado, mas ele pode ter interpretado lá pelos criadores que ele não tinha um apoio, então ele criou suas próprias regras. Então tem essa... Ele vai agir de forma mais impositiva, então, de Às impor vezes, aquilo que... mas ele tem uma raiva, é isso que tu trouxe até importante. Do centro ativo, que são movidos para a ação, tem a raiva como característica. O 8, ele expande a raiva, ele vai externalizar. O 9, ele externaliza, o internaliza. O 1 internaliza. Tanto, mas quando, digamos assim, o copo encheu, ele vai jogar. Mas geralmente o que ele vai fazer? Ele vai explodir com pessoas mais próximas dele, com familiares, porque ele vai engolindo, vai. Só que uma coisa que é bem interessante assim do 1, e até por coincidência, são as pessoas que mais chegam até para mim na mentoria. Eu tô ainda tentando entender o motivo, aquilo que a gente falou, né? Chegam até nós as pessoas que... E eu fico pensando o que eu tenho que aprender e o que eu posso ensinar para essas pessoas. Mas é bem interessante porque o 1 tende a ter bruxismo, tensão muscular também, porque é muito autoexigente, exige de si e exige dos outros também. A seguir a regra, fazer tudo certo, né? Uma das coisas também que é como uma questão da organização. Mas às vezes ela pode ser uma organização física, pode ter os livros separados por cores, as roupas separadas por cores, ou pode ser uma organização mental. Eu sei que eu tenho um amigo meu, assim, eu vou dar alguns exemplos até para contextualizar. A Dani falou até dores de estômago também, porque vai internalizando aquela raiva. Eu tenho um amigo meu que, se tu perguntar qualquer data para ele, ele sabe. Ele tem... A organização dele não é física, mas é mental. Ele tem as caixinhas lá separadas. Então, tem essas características também. Eu vou dar só um resumo, assim, porque senão eu vou começar... Se tu me deixar, eu vou ficar horas aqui falando. Depois Ele é um tema muito encantador. A gente vai ouvindo, a gente vai percebendo e a gente tenta fazer essa semelhança. Eu acho que eu me encaixo aqui, eu acho que eu me encaixo ali. Mas então algo mesmo. Eu acho que eu faço isso. É algo profundo. E é bem comum também, até nessa primeira turma, assim, quando chegou na última aula que eu expliquei todos os perfis, mais aprofundado, porque cada um leva 1 hora explicando, mais ou menos, né? Aí o pessoal diz, mas eu me vi em todos. Sim, porque nós temos todos, né? A questão é agora identificar qual a intensidade que mais nos move, né? Que está mais intenso e que pode estar nos prejudicando no dia a dia, ou que daqui a pouco a gente pode ter várias características positivas que a gente não está reconhecendo, ou está reconhecendo, mas que a gente pode fortalecer mais ainda, né? Também tem isso, não só olhar do que está ruim. O que eu tenho de bom que daqui a pouco eu não estou usando? Depois me ajuda a lembrar que eu vou contar da história da pata e da galinha. Enfim, então o 2, né? O 2, ele tem essa dor, ele é agora indo para os emocionais. O 2, o 3 e o 4, né? São pessoas que agem mais pela emoção, primeiramente. Então, o 2, ele tem a dor do abandono. Então, lá no passado, enfim, alguma questão que ele interpretou e que ele busca hoje a atenção. De que forma? Às vezes ele tem dificuldade de dizer não, né? Então ele tem aquele olhar, ele tem mais facilidade de olhar porque as outras pessoas têm necessidade do que para as próprias necessidades. Então, às vezes pode ter uma certa carência também, então aquela necessidade. São pessoas extremamente comunicativas. É aquela pessoa que tu chegou num lugar, tu é novo no lugar, né? No trabalho, por exemplo. O 2 vai ser o primeiro que vai te receber, que vai te apresentar o lugar, que vai te oferecer o café, porque tem isso muito forte da receptividade. Mas, claro, vai ter dificuldade, às vezes, para ficar sozinho, aquela pessoa que precisa sempre estar com alguém, justamente por essa dor do abandono.
E essas dores, gente, esses comportamentos são inconscientes. A gente não percebe, até que a gente tenha conhecimento profundo e perceba que, opa, peraí, isso aqui. Eu estou me comportando assim porque eu estou precisando de atenção, por exemplo, né? Aí, indo lá para o perfil 3. Perfil 3, ele tem uma busca por reconhecimento. Ele é muito voltado ao que dizem como sucesso, mas isso é uma coisa assim que é importante destacar. Sucesso depende, varia para cada um. Às vezes, sucesso para mim pode ser ter um bom emprego, estar bem, né, profissionalmente. Para ti pode ser sucesso ter uma boa família estruturada e tudo mais. Para outra pessoa, sucesso pode ser ser o líder lá da igreja. Então, depende conforme o que cada um tem de definição de sucesso, né? Então, ele vai estar sempre focado. Também, né, a própria questão do sucesso, de nós, estou em busca do sucesso. O sucesso está agora, de nós vivermos o presente. Se nós sempre corrermos atrás dele, nós vamos perceber que nós sempre estamos correndo, mas não reconhecendo que ele está inconstantemente na nossa vida, nos nossos atos, na nossa carreira, na nossa família. As pequenas coisas, né, Pedro? E aí que vem os grandes aprendizados. De fato, reconhecer que você não precisa ter lá algo grandioso, né? E vamos combinar, né? O fato da pandemia, a própria pandemia trouxe isso. O que é sucesso? Hoje em dia, de sinceridade, assim, você tá vivo é ter sucesso, porque eu tive Covid, eu achei que ia ser tranquilo, não foi. Então, me enganei ali, né? Não foi tão simples assim. Então, é tu reconhecer isso tudo também. Então, por isso, assim, quando o pessoal fala, tem algumas coisas que realmente precisam ser desmistificadas do Eneagrama. Quando a gente fala em sucesso, porque o 3 busca sucesso. Beleza, ele busca sucesso, mas dentro do que ele entende que é sucesso. Então, ela se torna uma pessoa... Ele é um emocional, o 3 é bem interessante. Ele é um emocional, mas ele reprime o emocional. Ele não se permite ser emocional, porque ele entende que isso pode atrapalhar, né, nessa busca justamente por sucesso. Então, quando ele consegue trabalhar isso, ele consegue reconhecer e demonstrar os seus sentimentos. Ele percebe que, opa, peraí, existe um coração, digamos, aqui dentro, né? Não é só... E é bacana, assim... O 3, ele tem uma tendência também a ser aquela pessoa workaholic que a gente fala, que é trabalho, 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 trabalho. Foco primordial vai ser trabalho. E por isso que eu trouxe essa questão que eu falei antes dos valores. Porque provavelmente para um perfil 3, a família não vai ser o valor prioritário, porque ele tem essa busca por sucesso. Porque aí pode ser o trabalho, pode ser... Então, o trabalho pode ser um valor que está no topo da lista dele, né? E tá tudo bem, tá tudo certo. Agora, é muito mais entender até que ponto essa busca ela está sendo saudável ou ela é prejudicial. Então, quando a gente fala dessa questão do autoconhecimento, autodesenvolvimento, é entender porque tudo que é excesso é prejudicial, né? Não tem. Sim. Então, é buscar o equilíbrio de fato. Então, o 3 é muito disso, mas são pessoas comunicativas também. Então, só tem essas questões que às vezes não se permite, de fato, a demonstrar os sentimentos. E aí ele busca ser valorizado. É inconsciente. Lá na infância, ele percebeu, ele interpretou, não necessariamente que aconteceu aquilo, mas ele interpretou que ele era reconhecido pelo que ele fazia. E aí, por isso que hoje ele vai fazer inconscientemente, vai buscar coisas, porque é a forma que ele entende que ele vai ser reconhecido. Ele busca um reconhecimento, ele quer realmente fazer, mas que as pessoas possam reconhecer, tanto a nível emocional, a nível físico. Isso. Ele quer ser visto. Exatamente, tem uma preocupação muito, tanto todos os emocionais, a preocupação maior também é com a imagem. Então, tem essa questão da imagem. Às vezes pode ser física, às vezes pode ser, enfim, pelo reconhecimento, mas é muito o olhar na questão da imagem. E aí depois a gente vai lá para o perfil 4, né? O perfil 4, ele é muito voltado, tem um olhar muito mais para si. Ao contrário do 2, que olha muito para os outros, o 4 tem esse olhar para si. Ele tem a questão da intensidade, né? Então, muito, muito intenso nas suas emoções.
Aí, geralmente, o 4 não quer ser aquela pessoa comum, digamos assim. Então, às vezes é fácil identificar o 4 pela cor do cabelo. E aquilo que eu falei, no meu estresse, que eu queria mudar o cabelo, porque eu tive que acessar o meu perfil 1. O 1, quando ele vai para o estresse, ele acessa o 4. E aí foi tão instantâneo assim, quando eu me dei por conta de ser, opa, peraí, não é isso, não preciso mudar meu cabelo, só estou em estresse. Mas o Uma 4... pessoa que a gente percebe, talvez, com várias cirurgias plásticas, ela tem, então, perfil 4. É no Que mais sempre... não necessariamente, a gente não pode também botar numa caixinha. Às vezes pode ser, mas pode ser também um 3, porque o 3 tem muito da imagem física. Então também tem o 2 também. Então varia porque os emocionais são voltados mais para a imagem. O 2 também tem muito dessa coisa do físico e tudo mais. Então pode ser também. Isso não dá para dizer que de regra. Mas o 4 que a gente consegue identificar que tem muita questão das emoções. Muito forte, assim, aquela coisa de, tô ouvindo uma música, lembrei do não sei o quê, já começo a chorar, enfim, é muito mais intenso as emoções do 4. Ele demonstra mais. Onde que o 3 ele vai reprimir, enfim, e tudo mais, né? Até me disse que não tem essa relação, porque isso vai depender muito, assim, não tem... Isso é uma das coisas que a gente tem que ter um cuidado para não colocar numa caixinha. Por exemplo, assim, o perfil 1, a gente conhece ele como sendo perfeccionista. Mas, daqui a pouco, 3 pode ser perfeccionista também, porque ele vai querer fazer um trabalho bem feito para não impactar na imagem dele. Então, tem ali também umas variações. Mas, porque toda pessoa ela vai ter as características de todos também, as 9 características. Exato. Não, ela vai ter algumas mais predominantes e algumas mais, digamos, intensas. Vai ter lá uma lista de características, tanto positivas ou negativas. Por exemplo, um 2 que se fala, por vezes, pode ser uma pessoa bastante orgulhosa. Mas pode ser que eu tenha um 2 mais alto e eu não tenha orgulho tão presente. Pode acontecer também. Então, mas por isso que assim, é muito da observação. Né? O que eu identifico no meu dia a dia que está mais presente dessas características. E aí, só para concluir do 4, tem essa questão da intensidade. Então, tende a buscar coisas diferentes, roupas diferentes, a pessoa, cabelos diferentes, mais ousado nas cores e tudo mais. São pessoas também extremamente criativas, assim como o 7 também, mas são criativos. Tem até esses dias eu estava vendo uma moça que ela é, enfim, das mídias sociais e tal, e ela estava contando uma história que ela conheceu uma pessoa no elevador e ela disse, aquilo... Ela estava contando num reality e me chamou a atenção. Ela disse, eu conheci uma pessoa no elevador e aí a gente se relacionou e aquilo foi tão intenso, mas depois terminou, mas eu tatuei um elevador na minha perna. Então, essa é a forma de demonstrar a intensidade dos sentimentos. 4 também pode ter bastante oscilação justamente de... Não de humor, mas pode estar hoje, agora tá alegre, daí acontece alguma coisa, já vai para... Opa, já baixa aquela energia, já fica na dele, fica triste, enfim. Então, ele tende a ter essas oscilações também. É uma regra? Não, vai depender de cada um. Alguns é mais intenso e outros menos. Até nesse treinamento que eu fiz agora, tem um dos alunos que tem um 4 mais relevante, assim. E ele, até conversando com ele, enfim e tal, e ele disse, Eliane, eu tô muito nesse 4 agora. Até por condição do momento dele, ele estava acionando muito esse perfil. Então, eu disse, não, peraí, vamos fazer um exercício aqui, porque se tu tá acessando principalmente as características negativas, é importante tu sair sair dessas questões, desses emaranhamentos que acabam apurando. E que a nossa cabeça está botando, né? Nós estamos chegando ao finalzinho, porque o Instagram ele tem um limite para que a gente possa... Ele ainda tá, porque ele não estava mais com a 1 hora.
me foi informado que ele tem essa 1 hora para poder postar. Só se voltou, porque as últimas que eu fiz até ele não tinha mais essa regra. Bom, a gente pode ir continuando, Pietro, depois qualquer coisa, se cair, a gente faz uma nova, enfim, ou eu faço um resuminho lá até no próprio comentário, enfim. Mas eu consigo, em 5 minutinhos eu consigo. Indo agora para os teóricos, temos o perfil 5. O 5, ele é mais introspectivo, ele busca aprofundamento, então ele busca aprofundar, se ele quer conhecer os temas, os assuntos. Às vezes ele pode ter até uma ligação, um apego material, porque o que ele olha? Muito a economia. Economia de tempo, financeira, enfim. Então, ele até economia, né, tá sempre ocupado, porque não vai se ocupar com coisas que ele entende que não agregam, que são inúteis, assim. Não é o perfil que vai estar assistindo reality na TV aberta, enfim, porque ele entende que aquilo não agrega para ele. Aí tem a questão da introspecção, né, que é muito forte, porque ele é muito mais mental, então vai optar a ficar mais na dele. Já o 6, ele é conhecido como um perfil do medo. Todos nós temos medo, mas o 6 é mais intenso. Então, no 6, ele se apresenta mais aquelas pessoas que já preveem muito a questão futura, né? Tá mais por isso que gera ansiedade, são pessoas mais ansiosas, porque estão pensando, tá, eu vou sair de casa hoje, eu vou ir para um passeio de bicicleta, mas e se eu cair? Então eu tenho que levar um band-aid. E se acontecer tal coisa? Eu tenho que levar tal coisa. E se? Então é muito presente no 6 a palavra e se. E aí ele prevê muito as coisas futuras. É a dúvida. Então, o 6, ele traz muito essa dúvida ou as incertezas? As incertezas, principalmente. Ele cria muito cenário mental de coisas que não tem como prever, que vão acontecer, e por isso que vai gerando ansiedade. Porque ele tem essa coisa muito do criar. Ele imagina coisas. Então, na pandemia... Envolve, então, o medo é muito mais aflorado no 6. Exatamente. Todos nós temos, mas o 6 é mais marcante, digamos, visivelmente marcante. Então, se a pessoa começar, e se isso, e se aquilo, até na própria fala, mas eu gostaria de fazer isso, mas eu tenho medo que aconteça isso, ou pode acontecer, enfim. Então, pode ter uma predominância. O que a gente precisa fazer numa conversa? É dar segurança para essa pessoa. Né? Então, é transmitir segurança para que, não, mas espera aí. Tinha uma colega, estou olhando aqui no relógio, tinha uma colega de trabalho que ela tinha esse perfil predominante. Não se preocupe com o tempo, a gente pode seguir, daí depois, caso o Instagram bloquear a live, a gente faz uma outra. Faz outra, isso aí. Então, eu tinha uma colega de trabalho que ela tinha esse perfil predominante e ela imaginou que ela ia ser demitida. E aí até então eu não tinha esse conhecimento, né? Então eu não estava conseguindo administrar com ela. Mas quando eu me dei por conta que era o perfil do medo, e aí eu perguntei para ela por que ela achava, eu fui bem direta, por que tu acha que tu vai ser demitida? Ela me falou os motivos, enfim, né? Mas ela imaginou. E aí eu disse, não, tu não vai ser demitida. E aí ela mudou da água para o vinho, assim, digamos. Aquela pessoa apavorada, ela começou daí voltar para seu estado natural, ter mais tranquilidade, enfim. Mas ela foi no estresse porque ela imaginou que ela ia ser demitida. Ela foi criando esse medo da demissão. Oi? Ela foi criando esse medo da demissão? Ela criou, porque o que acontece? Na época, várias pessoas tinham sido demitidas. E ela era a mais velha que estava lá. Mas não necessariamente as demissões, que foi o que eu conversei com ela. Eu disse, fulano, mas fulano foi demitido por quê? Daí, por isso. Ninguém tinha sido desligado por questões de tempo de casa. Só que ela associou ao tempo de casa. Então, eu sou mais velha, você é a próxima a ser demitida. E aí eu trouxe para ela na consciência, mas olha o trabalho que tu faz. Olha aí toda a importância, olha tudo isso. E aí ela parou e pensou, ainda lembro, assim, tá bem marcante. Ela disse, pois é, né? Ela me disse, tu não precisa ter medo por conta disso. Mas aí ela criou o cenário. Ela criou um cenário, não foi nem com base em fatos, assim. E esse medo, ele envolve algumas doenças que o corpo pode se manifestar? Geralmente, o mais presente é a ansiedade. Síndrome do pânico também.
Então, também tem bastante presente. Eu tenho um amigo meu que ele tem um pouco disso e ele teve ali na pandemia um estresse bem profundo, assim, porque ele é do grupo de risco e ele imaginou também que se ele pegasse o Covid, enfim, que ele ia morrer e tudo mais. Então, ele teve uma crise de ansiedade bem forte por conta disso. Mas porque a gente olhando as próprias questões, porque o corpo ele fala, né, a linguagem do corpo, e o medo significa muito os rins, né? O rim da pessoa, quando a pessoa tem muito medo, a gente percebe que os rins adoecem. Então, medo do pai, olhando para as próprias constelações familiares, a questão da infância, medo do pai, o rim esquerdo, medos da mãe, ou figura masculina, feminina, questão em direito. Então, envolve também essa própria questão corporal. Olha só que bacana isso. Vamos aprofundar isso, Pietro. Tem muita coisa. Por isso que eu sempre digo assim, as coisas elas se conversam muito. Meu mapa numerológico, ele traduz os meus perfis mais predominantes do Eneagrama. Né? Minha predominância, eu tenho o meu mapa é o 1. Então, até esses dias eu li a descrição e disse, tá, que eu tô vendo o perfil tal, que tal, que tal. Porque isso tudo se conversa. E sim, tem forte relação, acredito eu, com... Porque a gente, né, nossa cabeça, ela cria, adora. Ela vai criando, vai formando, e o nosso corpo ele vai adoecendo os órgãos, e nenhuma doença é para nos punir. Toda doença vem nos ensinar, vem trazer uma mensagem. No momento que eu tenho pedra nos rins, que eu tenho dor nos rins, eu olho, bom, rim esquerdo, figura pai, figura masculina. Pode ser marido, irmão, uma figura de autoridade. Rim direito, mãe, figura feminina. Então, olho para os pulmões. Quando os pulmões adoecem, é tristeza. Quando o pâncreas adoece, é mágoa, é raiva, é ódio. Então, o corpo, ele é fofoqueiro, né? Porque ele fala. A gente não quer falar, mas o corpo, ele fala. Vai, que interessante isso. Olha, tô pensando aqui. Vamos associar esse tema. Até recomendo os livros da Cristina Cairo, A Linguagem do Corpo, ou também da Patrícia Cândido, Código da Alma. Então, são livros que trazem a linguagem do corpo. Conforme as doenças, conforme aquilo que está afetando o teu físico, é algo emocional, mental, espiritual que está gritando dentro de você. E que vai ter uma influência do nosso comportamento, de fato, né? Verdade. Bem, então só para finalizar rapidinho, depois nós temos a Dani, eu sabia que a Dani ia gostar dessa... A gente pode fazer uma reunião aí e debater esses assuntos, porque tem muita coisa que fecha aí, com certeza. E olha só como é bacana a gente fazer essas trocas e como para perceber quanto mais a gente pode ajudar as pessoas, né? E ser mais assertivo também. E só para finalizar, então, nós temos o perfil 7, que é aquilo que a gente falou, que eu falei antes, né? Que tu busca estar sempre ocupado, busca estar sempre fazendo alguma coisa. Ele tem um olhar muito para inovação, então às vezes ele pode dar uma conflitada, às vezes, lá com o 1, porque o 1 tem um pouco da inflexibilidade do fazer daquele jeito. Então ele está sempre ocupado, sempre fazendo alguma coisa, muito voltado também a coisas, não é uma regra, né? Mas também aventuras e tudo mais, é uma tendência, porque ele gosta muito disso, né? Só que tem, claro, o 7 é aquela pessoa que começa várias coisas que eu falei antes, mas às vezes não termina. Ou às vezes ele tá aqui falando contigo, né? Tu tá num atendimento com um 7. Passou uma mosquinha, ele já, opa, deixa eu ver onde é que vai essa mosca, e daí tu tá ali falando, né? Eu falo, pô, volta agora aqui pro foco. Então tem essas características também. Então gosta dessa diversidade e tudo mais. Mas aí é o cuidado, assim, até que ponto eu estou fazendo tudo que eu estou fazendo e finalizando. E às vezes também tem muita questão da emoção. Vai começar, vai gerar aquela emoção. Depois, no meio do caminho, já não tem mais graça, já não quero mais, enfim. Mas por quê? Porque ele quer evitar as dores. Então, ele faz isso tudo porque ele não quer
acessar as dores lá do passado, ele não quer pensar em coisa ruim. O 7, inclusive até o 7 tem dificuldade de lembrar fatos negativos. Ele tem sempre mais o olhar para o positivo. É aquela pessoa que tu vai, deu um problema lá, enfim, tu tá lá sofrendo e a pessoa chega e diz, não, mas fulano, vamos olhar pelo lado positivo. Né? Então ele sempre tem essa tendência de olhar. Mas por quê? Porque ele quer evitar a dor. Né? Simplesmente. E pode-se dizer que o 7 seja aquela... Claro, nada é regra, existem as exceções. Mas e começar algo e desistir por questão... começou um curso, percebeu que começou a mexer, começou a florar. Não, eu vou fugir. Também. Começou uma terapia, sim, porque ele pode dar dor. Exatamente, perfeito. Porque quando pode, aí vem a tua leitura é fantástica, assim, tu fez as leituras que tu fez foram todas muito assertivas, Pietro. Porque justamente ele vai começar, como começou a doer ali, opa, então eu tenho que acessar coisas ruins, coisas, né, lá, aí ele pode fugir. Aí, se ele não tem consciência, por isso que assim, eu sempre faço um trabalho também inicial, enfim, em algum momento, para a pessoa trazer o que ela pode ganhar, o que ela deixa de ganhar, o que ela pode perder no processo de mudança, porque daí ela traz isso para a consciência. E eu sempre digo para a pessoa, isso tu deixa ali estampado, num lugar que fique visível. Porque quando tu ameaçar, opa, peraí, tá doendo, ou tá me gerando desconforto, eu quero desistir, aí tu tem aquilo, não, peraí, deixa eu ver aqui, por que eu preciso ter essa... Por que é importante eu persistir, por que é importante eu permanecer nesse processo, o que eu vou ganhar, enfim. Claro, hoje o meu olhar está muito mais até para o lado profissional, mas pessoal também. Mas é bacana, porque a gente acaba, às vezes, né? É aquilo que tu falou ali, começou a doer, qual que é a tendência? É a fuga. Vou fugir. Sim. Então, tem alguns exercícios que é bacana fazer para a pessoa ter essa consciência do porquê ela está fazendo aquilo, né? E as próprias pessoas que nos acompanham, nós temos muitos colegas terapeutas também, e outras pessoas que acabam conciliando o trabalho numa empresa, trabalho em determinado lugar e a parte terapêutica. Perfeito. Mas que estão muito forte com esse chamado. A própria pandemia, as próprias questões energéticas, a pessoa, eu quero desenvolver. Eu atendi uma cliente que ela joga baralho cigano, ela está fazendo curso de constelação, ela está fazendo um grande processo de reforma. E ela quer trabalhar, ela tem esse chamado, mas aí entre as crenças limitantes. Eu acho que eu não vou conseguir me manter, eu acho que eu não vou conseguir fazer determinada coisa. E o Enneagrama vem para potencializar e realmente dizer, olha, aqui está certo, aqui pode melhorar, aqui pode fazer diferente, para encontrar um rumo. Exato. Porque sabe que tem da transição de carreira, é isso que eu acho que as pessoas querem, né? Exato, um rumo para poder seguir. Exato, porque, queira ou não, assim, de certa forma, né, Pietro e pessoal, quando a gente pensa em fazer alguma mudança, é inconsciente, sim, mas consciente também, a gente pensa na questão financeira, a gente pensa em várias coisas, né? Mas aí vem a questão, né? Se eu tenho um perfil mais predominante, por exemplo, do 6 lá, que é muito do medo, vai prever cenários. Então, o que eu preciso? Opa, eu preciso planejar melhor essa minha transição, porque daí vai ser onde eu vou ter segurança. Eu preciso ter segurança. Então, vamos planejar aqui, vamos olhar que momento tu vai, o que mais pega, o que mais se dá medo, né? Medo de eu não conseguir, tá, mas quais são as possibilidades? Então, criar esse planejamento para ficar mais visível, para gerar segurança. O 1, lá, por exemplo, vou dar o exemplo do 1, né? Tá um perfeccionismo em extremo, tá me prejudicando, eu tô deixando de fazer. O meu 1, por exemplo, não é tão predominante, mas o perfeccionismo é o meu sabotador. A gente até nem falou disso, mas tem os sabotadores também. Então, o perfeccionismo... A gente pode falar de sabotadores, aí a gente vai fazer uma próxima live. Perfeito. O pessoal para só trazer os sabotadores. Isso. Exato, porque isso é muito legal também. É um tema bem interessante. Mas como é que eu desenvolvo esse meu sabotador? O que eu preciso fazer para
para evitar que ele me sabote e eu deixe de fazer as coisas que eu preciso fazer, porque eu vou querer fazer tudo perfeito. E perfeito, o que é perfeito, né? É o meu perfeito, mas será que realmente precisa ser perfeito? Então a gente começa a ir trazendo isso para a consciência, que eu falei, e começa a se libertando e pensando, eu preciso realmente manter esse comportamento? Preciso realmente ter isso? Né? E vai ressignificando isso esse tudo. comportamento que o Eneagrama ele identifica, qual que é a forma que a pessoa ela precisa te passar? É através de conversas? É através de dados? Como que você consegue auxiliar ela nessa identificação? Hoje eu tenho várias formas. O que eu mais uso é um assessment que eu tenho, foi desenvolvido até por uma empresa, até pelo meu professor de psicanálise, que hoje também estou fazendo a formação de psicanálise para entender isso tudo e como se conversa. Estou lá no comecinho, mas já está caindo várias fichas. Então, tenho esse assessment, mas ele, claro, ele é um apoio. O que acontece? Eu sempre faço... nas mentorias, eu faço uma conversa inicial. E na conversa, a gente já capta, assim, tu vai treinando. Chega uma... Você também, né? Deve estar já com o ouvido treinado. E aí, só na fala, vai já... Aqui tem o perfil tal, perfil tal, perfil tal. Aí vem um assessment, ele só confirma, né? Mas aí, o que eu falo? Eu sempre procuro instigar na pessoa se ela percebe aqueles comportamentos nela. Então, para ela, realmente, isso eu tenho, isso eu não tenho, enfim... Então, e aí, a partir disso, a gente vai identificando o que não é saudável, o que é legal, o que precisa manter e vai desenvolvendo. O desenvolvimento é muito com auto-observação. Ali, assim, é a chave. É a pessoa parar, de fato, sair do piloto automático e começar a observar os seus comportamentos dia a dia. Teve um mentorado meu que eu vi que, assim, ele meio que, quando eu passei essa dinâmica e tal, eu vi que ele não... ficou, né, meio descrente e tal. E hoje, inclusive, a gente está até fazendo uma parceria, eu e ele, porque para eu atender os clientes dele, que ele tem uma consultoria, porque ele disse, isso que tu fez comigo, enfim, foi bem transformador, eu não parava para me observar, para olhar meus comportamentos e tal. Então, ele disse, agora eu estou conseguindo fazer isso. Essa é uma das formas. No treinamento, o que eu faço? Eu dou toda a explicação, que daí na mentoria eu faço um resumo só. No treinamento eu faço, são 3 módulos aprofundando todos os perfis. E aí depois eu tenho uma mentoria. Essa é uma das coisas, assim, uma das condições a transmutar, Eliana, enquanto transmutar empresa, de não abrir mão. Porque eu já fiz treinamentos e já vi muitos treinamentos que chega lá, você identifica teus perfis, o teu perfil predominante e encerra o processo. E aí só que assim, tá, beleza, eu tenho consciência do que não tá legal, do que tá legal. E o que eu faço com isso agora? Né? Então, é um dos meus princípios. Eu só vou fazer treinamentos na condição de ter uma mentoria ou ter um processo, enfim, o nome também não é, mas que tenha a etapa de desenvolvimento. Que é a pessoa que agora eu posso dizer, se você quer desenvolver teu perfil tal, que está te sabotando, está te prejudicando, é importante você fazer isso, 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 e aí vai para a prática mesmo. Então, tem essa parte de desenvolvimento também. Porque senão acaba saindo... É algo, falando para as pessoas que estão nos acompanhando, não é uma sessão, é um processo, é um trabalho. Porque muitas vezes, eu quero fazer uma mentoria com a Eliane, eu acredito, numa sessão está tudo resolvido. Não, é algo construtivo. Exato, né? É algo realmente que tu vai passar por vários processos para que você possa identificar várias etapas e assim você vai evoluindo. Exato. Porque imagina, né, Pietro, a gente passou, não vou falar as idades, né? Mas eu, por exemplo, passei mais de 30 anos, a partir do momento que eu comecei a fazer o processo, 30 anos praticamente agindo daquela forma. Não vai ser uma conversa de 1h30 que vai resolver e que eu vou sair de lá, tipo, agora eu vou fazer diferente. Não é assim, né? Então, é por isso. E assim também, como não é aquilo que eu falei, a gente querer mudar tudo de uma hora para outra.
tem também um período, um processo ali, tem que tudo muito é com calma, mas a partir do momento que a pessoa ela começa a fazer isso, depois ela não precisa, vai chegar uma etapa que ela não precisa mais de mim, ela vai fazer o natural, mas ela vai fazer esse processo, esse movimento, né? Então... E o fator do terapeuta, do mentor, qual que é a função dele? É se tornar realmente, perceber que o consultante pode andar sozinho. É se tornar assim, ó, você pode ir, que a gente não seja uma bengala para ele. Isso. Então, não é criar dependência, né? Muito pelo contrário. Exato. Ver o andamento é muito bonito. Ver a primeira vez que a pessoa vem, conforme o crescimento dela, e depois segue o teu caminho. Agora você vai colocar em prática tudo que a gente trabalhou até agora. Exato, exatamente. E até porque aquilo que eu falei antes, né? Tem coisas que vai caindo a ficha depois. Então tem coisas que... Mas se eu já sei o que eu tenho que fazer, como que eu preciso ajustar isso, vai ao natural. Né? É um processo e as pessoas... bem bacana, assim, bem... É algo, eu percebo ali na tua fala, nos teus estudos, naquilo que tu posta, naquilo que você publica, que aí eu fui acompanhando um pouco mais sobre Enneagrama. Então, eu recomendo as pessoas que estão nos assistindo, que acompanhem, que sigam a Eliane. Eu vou colocar aqui embaixo no vídeo o teu contato, o teu perfil, né, para que as pessoas realmente percebam o quanto que é maravilhoso essa técnica. Tu comentou da numerologia do mapa numerológico. Eu trabalho com mapa astral. Né, o Enneagrama. Provavelmente então, tudo se conversa. Tudo se complementa. Exatamente. São caminhos que você pode se identificar. Bom, eu acho que eu me identifico com o Enneagrama. Então, você faça o Enneagrama. Eu me identifico com o mapa astral. Então, vai para o mapa astral. Exatamente. Então, são várias formas que a pessoa tem para evoluir. E nunca foi tão fácil, você percebe isso, nunca foi tão fácil evoluir como agora. Sim, olha os meios que a gente tem, olha as lives, olha os livros, olha os cursos. Os nossos pais, nossos avós não tiveram isso. Não. Nós estamos tendo essa oportunidade. Então, que a gente possa aproveitar. Exato. Isso. Nossa, perfeita essa tua colocação, Pietro, porque é exatamente isso, assim. E entender que os nossos pais fizeram o possível dentro das condições que eles tinham. Mas nós temos condições de fazer diferente. E às vezes a gente não precisa, assim, fazer um mega investimento. Estou falando agora sobre autorresponsabilidade no meu Instagram. Às vezes a gente usa várias desculpas. Eu não tenho tempo, né? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, ela me disse, eu não tenho tempo, só tenho fim de semana. Mas ela se desloca para o trabalho de ônibus 2 horas. Então, o que eu posso fazer? Conectar meus fonezinhos aí, eu vou ouvindo um audiobook, eu vou ler um livro, eu às vezes vou para o salão com um livro, aonde eu vejo que eu tenho oportunidade, que eu consigo ler, eu vou ler, eu vou levar meu livrinho, tá? Sempre um na bolsa. Então, eu não tenho dinheiro, beleza, mas será que daqui a pouco eu não posso abrir mão de um hambúrguer ou de um X, né, para comprar um livro? Hoje tem tanto livro que traz tanta lição legal, tanta mudança, que tá ali R$15, R$20. Ou daqui a pouco eu quero comprar um de 50. Ô, fulano, vamos dividir um livro aqui, vamos comprar junto, eu leio, depois tu lê, enfim. Então, tem várias formas da gente conseguir evoluir, enfim. E a grande questão é também a gente desapegar dessa coisa do autoconhecimento, de que antigamente tinha uma crença muito forte de que era, tu vai para psicólogo porque tu tá ficando louco, né? Eu, quando ia para o psicólogo, eu ia escondida. Eu entrava naquela sala, assim, no corredor, olhando se alguém ia me enxergar, porque era aquela coisa do, não, fulano tá indo, então tá ficando louco. E a questão do autoconhecimento tá vindo muito forte, assim, cada dia eu vejo pessoas que até então não falavam, que estão falando sobre isso, porque sim, é importante a gente tomar consciência de quem somos, do que a gente realmente deve manter, até eu vi que a Thaís entrou agora aqui, Thaís é uma referência também, que ela sempre fala da luz e sombra, né? Então a gente conseguir desapegar de fato do que não nos ajuda, não nos leva para lugar algum, muito pelo contrário, nos prende, né? E fortalecer tudo que a gente tem de bom.
Então, e nem Exato, sempre a gente vai fortalecer conseguir. a nossa luz, fortalecer aquilo que a gente tem de bom. É perceber que nós temos o nosso lado sombra, sim, que é os Certo, nossos exato. medos, as mágoas, aquilo que a gente não quer ver, mas a gente Exato. precisa reconhecer. Eu só Sim, consigo resolver um problema quando eu olho para ele. Se eu não quero exato. ver, ele vai ficar ali me atormentando, mas eu fingindo que ele não existe. Então, Exato. reconhecer o nosso lado sombra, mas infinitamente a gente é muito mais luz. Então, que essa luz Exato. possa se expandir. E graças a Deus, ao universo, ao autoconhecimento, as pessoas estão despertando. Mas, Sim. infelizmente, a gente Ainda tem percebe um o quê? tabu. A pandemia ela não veio punir, ela veio ensinar, ela veio trazer um grande despertar, mas as pessoas estão o quê? Elas despertaram e elas estão voltando a dormir. Então, voltando ao Exato. normal. Então, que a gente possa despertar e É, permanecer desperto. Mas o que acontece? Eu vou fazer um curso, eu quero terapia, eu quero me melhorar. As coisas começaram a voltar a uma normalidade, as pessoas voltaram a dormir. Então, que a gente possa estar atento a essas questões, porque são os gatilhos. E aí é o nosso sim, lado sombra realmente aumentando e tentando apagar a nossa luz. exatamente, exato. Mas assim, eu acredito muito que assim tem um movimento muito grande nesse sentido. Aos poucos, não vai ser de uma hora para outra, mas percebo que está tendo cada vez mais uma procura das pessoas, elas se desenvolverem. Como eu disse, não vai ser de uma hora para outra, mas está acontecendo ao menos, né? Então, isso que importa, assim. E que a gente possa cada vez mais estar evoluindo, que a gente possa estar cada vez mais nos desprendendo dessas correntes que só nos prendem e às vezes a gente nem sabe porquê, ou enfim, não tem consciência do porquê. Mas que a gente possa, sim, assumir, como você falou lá no início, a nossa essência, quem realmente somos e se permitir. E quando a gente vive a nossa missão, quando a gente encontra realmente o nosso propósito, tudo flui. A prosperidade, o relacionamento, a saúde. Então, é bom ver na tua alegria, no teu sorriso, o quanto você está vivendo a tua missão. Sim. E é leve. E realmente seja leve, você que está nos acompanhando, perceba isso. Se é leve ou se é pesado. Se é pesado, você não está vivendo a tua missão. Mas se está sendo Perfeito. leve, se não importa se está no sábado, no domingo, no feriado, tu está trabalhando, estudando, mas é leve, continue, porque você está no caminho certo. Exato. Sabe que eu sempre falo assim que eu tenho dificuldade para acordar. Vou te dizer, tinha mais dificuldade para acordar de manhã cedo, né? E, e chega a ser impressionante, assim, porque às vezes eu faço sessões às 7 da manhã e vai ao natural, assim, tipo, bem, um negócio bem leve, como tu disse. E aí nessas horas que eu percebo, assim, poxa vida, né? Tô fazendo o que eu gosto, que eu gosto mais, né? Não é que eu não gostasse antes, mas o que me satisfaz mais agora. E de fato, sabe que é um fato até antes de encerrar assim bem rapidinho, que uma coisa que me veio assim que lá no passado eu já queria trabalhar com pessoas, mas pelas condições, a gente sabe, financeiros e tudo mais, eu acabei indo para uma área que não era o que eu tinha planejado. Mas essa parte do ensinar, eu brincava muito quando criança de professora, e quando eu parei assim para pensar, eu disse, meu Deus, eu tô fazendo o que eu tinha planejado lá no passado, assim, e não necessariamente que eu ia querer ser professora da aula ali numa escola, enfim, mas hoje eu estou fazendo o que eu brincava lá no passado, vivendo de fato a minha essência, né? Do ensinar, do Tá transmitir, do compartilhar. fazendo, sendo tudo que você nasceu para ser. Então, tá vivendo Exatamente. a tua missão. E tu pode contar a história do pato e da galinha, que eu fiquei Ah, curioso. sim! Ah, não, é que eu sempre uso, eu dou esse exemplo eu já tinha esquecido, para os meus mentorados, enfim, né? O que acontece? Às vezes a gente não mostra para o mundo todo o nosso potencial, não mostra o que a gente é, o que a gente faz, enfim, tudo mais. Porque o que acontece? Tem o pato ele faz a pata, né? Não o pato, a pata faz o ovo maior
e não conta para ninguém, né? Agora, a galinha, ela faz o ovo menor e sai contando para todo mundo, cacarejando. Então, eu sempre digo que na vida a gente precisa, sim, fazer o ovo da pata, mas a gente precisa cacarejar que nem a galinha. Então, é falar sobre as nossas conquistas, externalizar mais tudo que a gente é de bom, olhar, enfim, para as nossas coisas boas e contar para o mundo isso, sabe? Não, e tá tudo bem, sabe? Mas não a gente se esconder lá e, tipo, achar que tá fazendo o que deve fazer só e deu. Porque a gente sempre tem o que ensinar para os outros. Eu faço as mentorias e sempre digo, gente, eu aprendo tanto com os meus mentorados que é impressionante. Então, por isso que a gente precisa falar assim. Vamos contar nossa história, vamos ser a galinha fazendo o ovo da pata, mas que a gente possa contar, externalizar e falar cada vez mais para o mundo o que a gente tem de bom. Principalmente. Exato, é realmente compartilhar. Então, todo o conhecimento que a gente tem, que a gente possa compartilhar. Indiferente do trabalho, indiferente do conhecimento que a pessoa tenha, todos nós temos algo a passar para o outro. Então, quando eu dou curso, quando eu atendo, estou aprendendo também. Então, diariamente é uma troca. Não é porque que nós estamos aqui fazendo lives que a gente sabe tudo, não. E nós que a gente estamos não aqui tem trazendo lutas internas, né? a gente está trazendo um pouquinho do nosso conhecimento, né? Para que você possa também buscar o Enneagrama, buscar outras técnicas para se desenvolver. Tem várias coisas, né? Constelação, tem várias formas. Mas que a gente se permita de fato. Exato. Permita ser feliz, pois nós nascemos para ser feliz. E qualquer coisa diferente disso precisa, sim, ser tratada e ser curada. Então, quero te agradecer, Eliane, pela oportunidade, por ter aceito o meu convite. Se tu me deixasse, eu ficava a tarde toda, né? Por você realmente ter aceito o convite, com certeza virão outras lives. Vamos trazer os sabotadores. A Thaís também é especialista também nos sabotadores. Daqui a pouco a gente pode fazer um trio aí, vai ser bem bacana. Claro, vai ser algo maravilhoso poder agregar. Então, cada vez mais pessoas. É uma corrente. Então, que a gente possa levar e ser essa corrente. Quando nós trazemos pessoas. Talvez você que me acompanha, você não conhecia a Eliane. Agora você conhece um pouquinho mais do trabalho, chama ela no direct, converse com ela. Você faz atendimentos presencial e online também. Online, isso. Mais online até, eu diria agora. Até. Então, facilita. E todas as pessoas, realmente, vamos nos unir. É através da união. Ninguém faz nada sozinho. A gente só evolui através de pessoas. Então, busque evoluir. Então, fica a minha gratidão por você ter aceito. Fica novamente mais um convite para que a gente possa estar aqui novamente trazendo mais sobre o Enneagrama e sobre o autoconhecimento, isso que você vem desenvolvendo diariamente. Perfeito. Obrigado mesmo, Pietro. E, mais uma vez, fico bem feliz de te ver se permitindo, né? Como eu disse, aquela criança mais tímida aí, como é bacana ver essa evolução toda e ver que hoje você está aí se expondo, se permitindo, fazendo e cumprindo de fato com a tua missão, que isso é o que mais importa. E, gente, obrigado quem conseguiu ficar, né? Permanecer. Eu sei que é o dia de o pessoal tá voltando para o trabalho, quem tem mais agenda fixa, enfim. Mas gratidão mesmo. Gratidão, essa live vai ficar gravada aqui no Instagram, vai ficar também no Face, a gente coloca no YouTube, em todas as redes sociais, para poder ficar disponível. Então, fica a minha gratidão quem acompanhou ao vivo, quem almoçou com a gente hoje, nessa quarta-feira, e quem vai acompanhar nas gravações também. Fica o nosso agradecimento e que você possa realmente ser tudo o que você nasceu para ser, e não o que os outros querem que você seja. Então, gratidão, Eliane. Obrigadão. Nos vemos numa próxima live. Até mais, gente. Até, boa semana. Bom resto de semana. Até.